Olá, seja bem-vindo ao Clube do Livro Verbo Literário, o mais novo programa da Rede Verbo TV. Nós estamos ao vivo no canal do YouTube Verbo Literário. Você pode engajar conosco indo lá, conversando conosco através do chat, curtindo, compartilhando, engajando mesmo. Dessa forma, a plataforma entende que é um conteúdo relevante e compartilha com outras pessoas. Nós também estamos ao vivo através da TCM Box e do canal 110 da Telecabo. Então, vamos de fato, de verdade, começar o nosso programa hoje. Vanessa? Então, queridos, boa tarde, seja muito bem-vinda, com grande alegria e entusiasmo que nós estamos agora entrando no primeiro capítulo do livro. E eu quero te pedir mesmo, para quem já chegou aqui, algumas pessoas já chegaram, para você falar conosco no chat, né? É importante a sua interação, algumas pessoas já conhecem a história, né, desse grande homem de Deus, então interage mesmo, manda para outras pessoas esse link e vem conosco construir aí o conhecimento e trocar experiências a respeito desse apóstolo da fé. Eu quero te pedir. Exatamente, eu já estou acessando aqui o chat. Esses primeiros minutinhos são bem importantes para a gente conseguir levantar mesmo esse conteúdo na plataforma. Então, ajuda aí a gente, dá uma força, compartilha, que hoje nós vamos ter um programa muito especial. Então, dando continuidade, nós estamos, se você está chegando agora, esse é o primeiro programa que você assiste, nós estamos aprendendo um pouco mais, né, sobre o conteúdo que está no livro Os Generais de Deus. É uma sequência de 6 livros, não é mesmo? São 3 livros traduzidos para o português e 3 livros no inglês. Nós estamos com esse primeiro livro, né? Os Generais de Deus, por que tiveram sucesso e por que alguns falharam. E hoje nós estamos com a missão de compartilhar um pouco sobre Smith Wigglesworth. É o grande desafio, treinamos a semana inteira para dizer o nome correto, mas ele é conhecido como o apóstolo da fé. É também o autor de várias frases famosas, de várias obras famosas. E hoje nós vamos conhecer um pouco do bastidor da vida dele e também da relevância do ministério dele para a Inglaterra e para todo o mundo. Exato. Então, a gente sabe aqui, né, não só a gente se baseou aqui nos Generais de Deus, mas outras pessoas, né, o Bill Johnson também tem relatos sobre o Smith. E é interessante, né, que todos eles relatam a respeito de uma fé, né, que ele já apresentava desde criança, embora ele não nasceu, os pais deles não eram cristãos, né? Não vinha de um lar cristão, isso, né? Não vem, né, nesse contexto. Depois, quando a gente falar alguns acontecimentos da vida dele, né, você imagina que é uma pessoa que foi criada ali desde o berço, né, vivendo essas realidades. Mas a avó dele, né, era crente da igreja wesleyana, né, e levava-o para a igreja. E nesse contexto, né, por mais que não tivesse os pais crentes, ele desde pequeno começou a desenvolver a sua fé, né? Tem uma passagem, né, do livro que ele se percebia, né, ele falando com ele mesmo, né, ele se percebia diferente dos demais, né? Teve uma cerimônia na igreja, né, na igreja que ele fazia parte, ele adolescente. E eu vou até ler aqui a sessão, deixa eu ver se eu encontro a sessão. Eu lembro, ele fala que... Qual é a diferença entre nós? Isso. Então, ele já percebia algo diferente nele, Exato, né? Terminou essa cerimônia, né? E algumas pessoas continuaram suas vidas normais. Ele relata até algumas pessoas, alguns desses adolescentes com conflitos, né? Depois dessa reunião. E ele não, profundamente tocado, né? E aí ele diz isso, né? Qual a diferença entre eles e eu, Entre eles e eu, né? Ele percebia já algo diferente sobre a vida dele. E aí, assim, a parte da infância e da adolescência, né? É um relato bem curto, mas traz o entendimento que ele entendeu, né? Que era agora uma nova criatura, né? Passou pelo batismo nas águas, decidiu entrar, né, no coral da igreja, a gente fala louvor, mas no coral da igreja, e assim foi galgando alguns passos na sua carreira cristã, né? Exato. Contextualizando, né, o início de vida do Smith,
Ele nasceu no dia 8 de junho de 1859, em uma pequena vila de Manson, em Yorkshire, na Inglaterra. Mesmo nesse período, né, ele vai pegar todo esse período de revolução industrial. E ele vinha de uma família muito pobre, né, ele fazia parte de 4 irmãos, e a sua mãe se chamava Martha e o seu pai se chamava John. Então ele vem desse contexto assim difícil, né? Não vem de um lar cristão, não vem de uma estrutura facilitada, né, no que diz respeito às finanças mesmo. Então tiveram alguns desafios com isso, mas nós vemos que esse, ainda jovem, ainda criança, ele foi tocado mesmo, né, e convencido pela pessoa do Espírito Santo. É uma vida mesmo de integridade cristã. E também outro, dentro desse contexto, né, fala que ele estudou pouco, né, porque precisou trabalhar desde pequeno, né, se você tem um livro aí, vai acompanhar, fala o pequeno colhedor de nabos, né, que desde criança ali, muito na sua tenra infância, ele já precisava dar esse auxílio ao pai, né? E fala também um pouco mais à frente que a própria alimentação era uma coisa muito escassa. Então, essa realidade de pobreza sobre a família dele, né, o impediu de que ele estudasse. Então, é ali uma pessoa, né, que estava num contexto desfavorável. Né? Esse aspecto é bem importante a gente ressaltar agora, porque quando você vê, né, tudo que esse homem viveu, o que Deus fez através da vida dele, você não imagina de onde ele vem, né? Porque muitas pessoas conhecem as frases, os livros, conhecem as ministrações, né? Foi aquele que ressuscitou mortos, mas não entende que assim como nós, ou assim, pior do que nós, né? Nós temos, alguns de nós têm uma realidade bem diferente, mas ele veio de uma realidade bastante escassa e bem difícil, né? Exatamente. O Roberts, né, o autor dos Generais de Deus, ele descreve, documenta que ele começou a trabalhar com seu pai com cerca de 6, 7 anos. E ele também escreve que as pequenas mãos de Smith era sempre marcada, né, por esse trabalho mesmo, a labuta mesmo com a plantação de nabos na região que eles viviam. E aí, dando continuidade, né, é bem interessante mesmo esse ponto, né, de entender. Às vezes a gente vê, né, os grandes monumentos na vida de pessoas, né, e a gente pensa que tudo favoreceu, que ela foi muito favorecida, né, que teve uma estrutura familiar, que teve uma estrutura que levantou elas mesmo, o ministério delas, mas nem sempre é assim. Nós sabemos que nós sempre temos o favor de Deus para cumprir os planos de Deus nas nossas vidas. Mas, ocasionalmente, nós podemos enfrentar alguns desafios, como foi o caso de Smith, né? Exato. E aí, né, ele, digamos assim, a próxima seção da história dele, bastante relevante, né, é o encontro dele com o Exército da Salvação, né, que é lá onde ele encontra a sua amada esposa, né, uma grande mulher de Deus que também fez história, né, e mudou o curso da vida de Smith mesmo. É bem interessante, né, que na parte que fala sobre esse Exército da Salvação, e não só nessa parte, mas ao longo da história dele, né, a gente vai ver outras passagens, mas tudo aquilo que Smith, ele entrava em contato, cada revelação, cada conhecimento, ele era muito intenso. E nisso, cada passo, cada fase nova na vida dele e no ministério, você vai vendo que ele vai ganhando, né? Volume, né? Exato. E assim, você pensa, meu Deus, como? Às vezes a gente recebe muitas informações, muitas oportunidades, tudo de uma vez. Isso. E não consegue desenvolver. Isso. Mas ele foi fiel nas pequenas coisas. Né? Diz que quando o Exército da Salvação chegou na cidade dele, né, ele já pregava nos portos, já tinha um trabalho de evangelismo com crianças, né? A história dele também conta que chegou um tempo, né, que ele começou a trabalhar, ele era bem sucedido e sempre investiu muito, né, no evangelismo de crianças, dos pobres, né, na parte da assistência social mesmo. E quando ele encontrou o Exército da Salvação, era uma estrutura, né, de um ministério bem organizado, né, que fala que no próprio texto eu lembro que eu li e fiquei bem assim, que as pessoas do Exército da Salvação, os líderes, eram pessoas que tinham grande autoridade espiritual. E rapidamente ele se associou àquelas pessoas, ele viu uma oportunidade de crescimento.
né? Isso. Pessoas que tinham grande autoridade. As histórias relatam, né, embora não seja a história do Exército da Salvação, né, que é um ministério bem frutífero, mas ele viu que existia algo naquele ministério, né, que diz que o coração dele ardia por almas, e ele viu que a própria história relata que o Exército da Salvação era um ministério que tinha muito sucesso no evangelismo. E muita seriedade também, exato, né? que eles se uniam, né, em reuniões de oração, e ali ele também aprendeu, né, a questão da oração, de exercer a autoridade, do jejum. E conta relato, né, que Smith se reunia a essas pessoas, né, e um dia antes do culto, eles faziam uma reunião específica pedindo ao Senhor almas. E na reunião seguinte, 50 pessoas se convertiam. É muito interessante. Bem, retornando um pouquinho ao contexto familiar dele, né? Nós temos que ele não veio de um lar cristão, mas a sua avó era cristã, de uma igreja wesleyana, né? E foi ela que convidou Smith para ir para a igreja, e assim ele entregou sua vida para Jesus, e assim a sua casa também foi agregada, né, ao reino, à família de Deus. Né? E aí começou esse encontro mesmo dele com o Exército da Salvação. Um ponto bem interessante também ressaltar nesse momento é que ele tinha uma dificuldade na fala, né? Uma gagueira. E aí, no começo do seu ministério, né, até ele ser, de fato, batizado pelo Espírito Santo, nós vamos falar sobre isso posteriormente, mas ele tinha essa linguagem na fala que impossibilitava ele a exposição. Então, ele tinha, nesse começo de ministério, né, ele servia ao Senhor nesse bastidor, no departamento infantil, na organização da plataforma do púlpito, e depois eu acho bem interessante como o Roberts fala, né? Mal imaginava ele que ele estaria depois ministrando ousadamente nesse púlpito que até então ele limpava, ele organizava e nunca sonhava, não tinha pretensão de estar ministrando. Nem se via habilitado para isso, né? Exatamente. Então, assim, enquanto eu lia isso, né, eu fiquei muito reflexiva, porque nós precisamos servir ao Senhor naquela oportunidade que Ele nos dá. Né? Aquilo... ser fervorosos nisso, né? Exatamente. Eu acho bem interessante também. Depois nós vamos ver que, paralelamente ao ministério dele, assim como o apóstolo Paulo construía tendas, o Smith era encanador, ele desenvolvia alguns trabalhos, né, alguns serviços assim, serviços que costumam ser terceirizados, né? E ainda no seu trabalho, né, que algumas pessoas chamam de um trabalho secular, um trabalho que não acontece num contexto eclesiástico, ainda no seu trabalho ele era excelente. Né? Então as pessoas documentavam que ele sempre fazia tudo muito rápido e que ele sempre fazia tudo muito bem feito. Então os trabalhos que ele tinha, né, os contratos que ele tinha, na época eu não sei se existiam contratos, mas assim, as demandas que surgiam para ele eram finalizadas muito rápido. Então, logo ele tinha outro cliente por causa da excelência, né, com a qual ele trabalhava, tanto no contexto eclesiástico como num contexto também profissional, né, de secular mesmo, como algumas pessoas chamam. E é bem interessante que eu lembrei agora de um dos serviços, não sei se você se lembra, que o livro relata, né, que dos serviços no Exército da Salvação com as crianças é que ele pegava um pônei e saía fazendo cortejo com as crianças, né? As crianças ficavam envolvidas, interessadas naquele pequeno pônei, e ele levava as crianças até a igreja. Então, uma coisa bem simples e para alguns algo talvez até ridículo, né? Imagine um homem botando as crianças no pônei e fazendo um cortejo até a igreja, né? Mas assim, a gente não viu, mas pelo relato e pelo resultado da vida dele, a gente imagina que ele sempre fez tudo isso com muito fervor, com muita excelência e com muita gratidão nas pequenas coisas, nas coisas mais simples, né? Quando você pensa alguém com a envergadura do ministério dele, né? E tudo que aconteceu, você imagina alguém que chegou já eloquente, já com muitas oportunidades. Né? Quando a gente pensa alguém que tinha no coração ardendo por almas, você pensa logo, alguém que vai ministrar para muitos, né? Ministrar a palavra. Mas desde o início fala que ele tinha um coração ardente por almas, né? Mas a atuação ministerial dele é fazer esses trabalhos, às vezes, que pelas pessoas é menos digno, né? E públicos muito menos dignos, né? Que às vezes pobres, marginalizados, crianças, né? Comunidades portuárias. Então, ele mostrou muita fidelidade e excelência desde esse princípio, né? Então, como Vanessa havia falado anteriormente, né? Nós vamos ver que cada nível que ele galgava,
existia muito fervor, muita intensidade, muita excelência, né? E eu fiquei pensando um pouco sobre isso, né? Eu acho que ele realmente entendeu aquilo que Tiago fala, né? De ouvir fé e praticar a fé, né? Ele ouvia falar, ele lia a palavra e ele praticava. Então, já nesse nível, eu pratico o que eu sei. Rápido. No próximo nível, eu pratico o que eu sei. E é bem interessante, eu ouvi uma outra pessoa documentando também que, em alguns períodos da sua carreira cristã, Smith dizia que não passava mais de 15 minutos sem orar ou sem confessar uma porção da palavra. Então, imagine, coloca aí o despertador, né? Fica como uma atividade de casa. A cada 15 minutos você faz uma breve oração ou uma confissão de fé. Então, pensa como isso vai lhe dar volume, né, mesmo. Então, eu acho que não somente a confissão, mas a prática das confissões que ele fazia é que trouxe mesmo sucesso. Não somente ministerial, mas também matrimonial, né? Nós já estávamos entrando aí quando ele conheceu a Polly. E nós vamos ver sucesso mesmo em várias frentes da vida desse homem. Isso. E antes de continuar, eu quero falar com quem já se manifestou aqui no chat, né? Berg Fernandes, Heitor Teixeira, boa tarde. Lídia Pires, Jeane Alves, a paz para todos vocês. Daphne Alves, já estou colocando em prática a dica de 2 páginas, olha aí. Daphne, assim como o Smith, foi rápida em praticar. Marislaine, boa tarde. Berg Fernandes, deixa um comentário aqui, ou seja, ele foi influenciado pelo meio no qual estava envolvido, buscando ser e estar com os demais, crescendo espiritualmente. E você também pode estar comentando, né? Não, se você não conhece a história, mas assim, comentando os assuntos, né? O que você vai percebendo através da vida dele, porque o objetivo não é só falar sobre alguém, né? Mas motivar que nós sejamos alguém melhor. E aqui, como o Berg falou, né? Ele era a pessoa que aproveitava, né? Talvez sem esse entendimento que a gente tem hoje, né? Nesse mundo tão informatizado. É de pegar associações certas, colar com aqueles que vão nos ajudar a crescer. E esse homem, né, com esse espírito, mesmo rendido ao Senhor, teve esse start, né, de estar junto e associado com aqueles que poderiam promover um crescimento que ele talvez não visse, né, a possibilidade naquele momento, nas circunstâncias dele. E aí segue, né, a associação com Polly. Só um adendo ainda nisso que você estava comentando, essa questão das associações. Às vezes a gente olha para esses grandes homens e mulheres de Deus e a gente pensa como a gente queria eles, talvez como um pai, uma mãe, um amigo, mas ler sobre eles é uma forma de se associar com eles, né? Então, assim, hoje mesmo, enquanto eu preparava o roteiro para o programa, né, para me nortear, eu lendo várias partes, enchendo os meus olhos de lágrimas, assim, sabe? Por poder minimamente me associar com um homem como esse, ouvir os relatos, os testemunhos de fé, né? O histórico mesmo desse gigante na fé e ainda hoje poder ouvir e ser também influenciada, né, por uma associação como essa. Mas, dando continuidade, um grande evento que marcou a vida de Smith foi conhecer a sua esposa, né? Você quer falar um pouco sobre isso, Vanessa? Então, eles se conheceram, né, nesse contexto do Exército da Salvação, né? Ela vinha de uma família rica, né, abastada, e tinha saído do seio da sua família, né, para vir trabalhar em uma casa de uma família, e foi atraída, né, muitas pessoas eram atraídas, não só as crianças, né, mas as pessoas eram atraídas para esse ministério, o Exército da Salvação. E enquanto uma mulher, né, a palavra diz que o livro diz, enquanto a mulher ministrava, esqueci o nome dela aqui, depois a gente disse, Amanda não achar. Enquanto ela ministrava ali com eloquência, né, com poder, Polly foi atraída, né, e entregou a sua vida ali. E conta, né, a história que Smith a viu fazer a caminhada até o púlpito, né, para entregar a sua vida ao Senhor. E desde que ele olhou, né, ele já sabia que era a esposa dele. O Espírito falou e ele teve convicção que aquela mulher seria a esposa dele. E já abordou, né, Polly naquele momento, né, fala também que ela ficou um pouco assustada porque ele já chegou se comportando quase como o marido dela. Mas aí diz que depois, né, teve os ajustes, ela entendeu também da parte do Senhor que era algo, né, para a vida deles.
E logo se casaram, acho que eles casaram com... Paulo tinha 22 e Smith ele tinha era 23. Isso. Nós vamos deixar no link da descrição aqui abaixo um outro livro que é do Roberts, não escrevendo, mas falando sobre a história que ele documentou, né? A história de Smith. E eu acho bem interessante que ele fala justamente essa expressão. Smith tomou posse dela e começou, no bom sentido, né, gente? E começou a agir mesmo como esposo dela, como marido dela. Algo que eu achei bem interessante na história de Polly também, para a gente já conhecer um pouco do caráter e da integridade dela. Como Vanessa disse, ela veio de uma família com boas condições, e ela inclusive herdou uma herança, né, boa, né? Mas ela renegou esses recursos, porque esses recursos vinham da venda de álcool, né? E ela não queria ser conivente, participante desse dinheiro. Então, ela deixou mesmo para trás uma vida, né, um recurso mesmo que não convinha, né? Porque não nesse convinha, tempo, exatamente. Esse avivamento, né? As pessoas que estavam envolvidas nesse avivamento tinham um senso muito forte de santidade. Então, Exato. qualquer coisa que ferisse minimamente, pelo menos a ideia de santidade, essas pessoas eram muito avessas. Né? Não só nesse avivamento, mas em outros, né? A santidade, a consagração era algo muito forte. Exato. Então, essa mulher, ela vai mesmo para outra cidade, né? E ela vê todo o movimento do Exército da Salvação em uma determinada rua. E ela foi tangida pela curiosidade para entrar no local que ela estava. E ali, né, um homem, um evangelista, estava ministrando mesmo o plano de redenção, né? Falando mesmo da condição do pecador, mas que a salvação estava disponível. E aí ela saiu do seu lugar, foi até o púlpito e durante esse trajeto, né, Smith, que estava vendo de uma plataforma, ele disse que o Espírito Santo falou no coração que aquela era a pessoa certa para ele. E aí eles começaram a se relacionar posteriormente, né? Próximo ponto. Eu acho que eu tenho uma citação aqui. Deixa eu ver se eu encontro. Não, tenho não. Achei que eu tinha escrito aqui. Está aqui. Parecia que desde o início havia uma inspiração divina sobre ela, disse Smith. Na noite seguinte, quando ela estava dando o seu testemunho de conversão, ele sentiu que ela era a pessoa de Deus para ele. Depois de concluir o habitual período de treinamento do Exército de Salvação, Polly recebeu do próprio general Booth a patente de oficial daquele exército. Então, o autor ele vai apresentar esse casal como um grande time, né? Que eles realmente passaram a servir ao Senhor juntos. O autor também apresenta a Polly como uma grande pregadora, né? Uma mulher que pregava com eloquência, que pregava com intensidade. E se você está lembrado, nós acabamos de falar que Smith tinha esse ministério de bastidor, né? Por causa da gagueira, da dificuldade que ele tinha de falar. Muitas vezes existia um certo conflito entre eles dois, porque ela tinha esse ministério, né? Ela tinha esse ministério da pregação e ele ainda não estava nas plataformas. Isso. E o próprio Smith fala, né, seguindo o livro, o autor relata, né, um momento, depois de eles casados, desenvolvendo o ministério, um momento em que o Smith esfriou um pouco na fé, né, porque como ele era encanador e numa nação, né, ali onde existem invernos rigorosos, ele começou a trabalhar bastante e precisou se ausentar um pouco do seu ministério de apoio, né. Por muito tempo, Polly pregava e ele ficava ali no apoio, né, ao final orava pelas pessoas. E Polly continuou fervorosamente desenvolvendo seu ministério, ao passo que Smith deu, né, uma espécie de esfriada por consequência de muito trabalho, né, e ceder às distrações não, aquilo que é lícito, mas que deve ter o seu lugar, né? E no livro também tem uma fala dele que dá graças a Deus, né, pela vida de Polly, porque ela se manteve firme, né? Também tem falando sobre o posicionamento dela, né? Tem inclusive um comentário do próprio autor, porque ele relata e às vezes comenta algumas coisas, né? E nessa sessão eu lembro que ele comentou bastante que em alguns exemplos que ele conhece, porque ele também é pastoreia, né? Que quando acontece de um casal, né, o esposo esfriar na fé,
O posicionamento da mulher muitas vezes é Esfriar também. ou reclamar, continuar fazendo o serviço, a obra do Senhor, mas de uma postura muito crítica, né? E o tempo todo conflituosa com o esposo por conta da posição dele, né? O esfriamento. E, pelo contrário, o próprio Smith quis proibi-la, né? Quis proibi-la de ir à igreja, porque, como ele estava afastado, né? O livro fala claramente que ele se sentia incomodado com o fervor e com a intensidade de Polly, né? Não porque ela deixava as tarefas, né? Os deveres como esposa, mas porque a intensidade dela começou A constranger. a constrangê-lo e incomodá-lo, né? A ponto que teve um episódio que ele disse que ela não iria mais para a igreja. E a seção do livro é ela dizendo: Smith, você não é o meu dono. O meu dono é o Senhor. Né? E tem esse relato que é bem conhecido, em que ele fecha a porta, né? Ele fecha a porta da frente, quando ela diz que vai à igreja, sim. E ela faz o retorno, né? Pela porta dos fundos. Pela porta dos fundos e entra rindo. Ou seja, naquela posição, né? Se ela não fosse uma mulher de Deus, uma mulher espiritual, ela ia ter uma postura muito contrária, né? A Exato. Ele, resistindo mesmo à liderança a dele. liderança dele, né? Reclamando, ficando muito, no mínimo, queixosa. Mas ela, sabiamente, né, faz o retorno e entra pela porta dos fundos rindo. E isso desmontou ele. Né? Diz que a partir dessa atitude, a partir desse ato de amor, né, dessa atitude não queixosa e ofensiva, porque ela poderia ficar ofendida, né? Seria muito natural. Imagina, seu esposo lhe expulsa da sua casa e diz que você não vai. Pode servir. Ou você vai, ou você obedece. E lhe expulsa, né? É uma coisa que não é fácil de lidar, mas aquela mulher ali com muita sabedoria, ela consegue quebrar, né, essa resistência, e diz que em seguida Smith fica constrangido e passa ali 10 dias de jejum e oração e retorna com todo o fervor ao ministério. Gente, aí você vê o nível do crente nessa época, né? Porque o livro relata que ele estava morno espiritualmente, mas morno de se arrepender e passar 10 dias jejuando e orando, porque teve um conflito com a sua esposa. Então, para você ver mesmo, né, o nível que esse homem vivia mesmo, né, na sua integridade cristã. Então, o livro vai relatar mesmo como eles se moviam como um time. Né? Nós percebemos isso nas entrelinhas do livro, como eles primeiramente se amavam, né? Como homem, como mulher, e também como irmãos em Cristo, e como eles trabalhavam em prol do reino. Um adendo também dentro desse ponto, né, da história deles dois, é a questão da provisão sobrenatural de Deus sobre eles, né? À medida que o ministério de Smith ia crescendo, ele foi precisando deixar algumas demandas, né, do seu trabalho de encanador de lado. Né? E até o livro ressalta a última vez que ele foi prestar um serviço para uma senhora. E ele ofertou esse trabalho para essa mulher, reconhecendo que aquele era o último momento em que ele estaria trabalhando para garantir o seu sucesso, porque o Senhor estava lhe chamando de forma integral para o ministério. E no livro ele até conta, né, sobre os sapatos dele, se os sapatos dele se desgastarem, se as calças dele estiverem em algum momento rasgadas, que ele voltaria a fazer aquilo, né? A trabalhar com as suas mãos e tudo. Mas o autor diz que em momento nenhum da jornada dele o Senhor desamparou eles, né? Então nós vemos mesmo uma provisão sobrenatural sobre eles para se manterem no ministério, né? E outra questão, né, que é assim, o livro não fala diretamente, mas que a gente entende pelo contexto, porque eles vieram de contextos de vida muito distintos, né? Aí você imagina, às vezes a gente imagina, para um casamento dar certo, né, tem que ter as afinidades, tem que ter muitas coisas ali convergindo para que seja um bom casamento, para que exista uma boa sinergia. Mas fala, né, no livro que Smith era quase analfabeto. Isso. E foi Polly que ensinou. Né? Ensinou ele a ler e ele lia basicamente a Bíblia. Então você vê uma mulher um pouco... O livro dá a entender, né, que ela era mais intelectualizada, vinha de uma família com recursos e se unia a um homem, né? Até fala outra coisa, não sei se é nessa biografia ou noutra, que quando você imagina o inglês, já vem aquele estereótipo, né, do homem inglês, que é aquele homem polido, né, que é aquele homem
todo o estereótipo de um homem intelectual, britânico, né? E a gente vai ver mais pra frente com alguns relatos que não era a personalidade Smith. Não. Ele era altamente, dá a entender, não fala essa palavra, tá, gente? Mas dá a entender que ele era altamente colérico, né? Até que relata que depois de alguns jejuns, aquele gênio forte dele deu, né, uma segurada. Mas mesmo guiado pelo Espírito, você vê que ele era um homem de uma personalidade muito forte. E aparentemente ela, por mais que fosse uma mulher decidida, né, uma mulher pra frente, tinha uma postura de uma mulher um pouco mais dócil. Então eles eram os opostos. E ainda assim conseguiram viver uma vida, né, em harmonia familiar e ministerial, né? Exato. O autor, falando um pouco sobre o temperamento, né, de Smith, ele fala que ele era como um touro, como um boi dentro de uma loja de porcelana. Isso. Então, você já imagine como era o temperamento, a personalidade desse homem, né? E entrando um pouco, né, sobre um marco que houve no ministério, na vida deles, né? Eu queria falar um pouco sobre o batismo no Espírito Santo. Né, já ministrando um pouco sobre cura, eles já ministravam um pouco sobre cura, né, cria mesmo que as pessoas podiam ser curadas, já haviam algumas manifestações do poder de Deus nesse sentido, nesse aspecto, mas até então eles não criam no batismo no Espírito Santo, nem no falar em outras línguas, né, como evidência do batismo e como um dom mesmo do Espírito. Até que algo aconteceu na vida deles, né? Ele foi mesmo, ao ouvir falar que algumas pessoas estavam experimentando, né? Tendo experiência mesmo com o batismo no Espírito Santo, ele, com esse temperamento, foi checar, foi saber como aquilo estava acontecendo. Então, ele foi para outra cidade, se eu não estou enganada, para outra cidade e entrou mesmo na reunião. E o autor fala que durante a reunião, né? Aquele ministrando sobre aquilo, ele interrompeu várias vezes. Eu achei isso bem interessante, porque além de mostrar um pouco sobre o temperamento, né, a personalidade dele, mostra também como ele não tinha medo, como ele era um homem destemido. Então ele não foi, pelo que dá a entender no livro, ele não foi, ele foi curioso. Isso. Ele não foi para saber o que, né, com aquele tom crítico mesmo, mas ele foi curioso de saber se aquela experiência do batismo era genuína, autêntica ou não. E aí, você quer dar continuidade? Então, nem no meio que ele estava, até dos cristãos, né? O batismo no Espírito Santo não era visto como, e o falar em línguas, né, consequência, não era visto como uma boa coisa. Mas ele foi mesmo guiado pelo Espírito para estar nessas reuniões, né? E, paralelamente, ele ficou um pouco intrigado porque ele não viu a evidência rápida, né, do batismo. Diz que ele passou uns 3 dias nas reuniões, né? Entende-se que existia ministração sobre, né, estudo, aquelas pessoas estavam reunidas buscando o batismo e que as próprias reuniões eram frias se comparadas às reuniões que eles tinham em Bradford, né? Eles tinham uma congregação, eles abriram, ele e Polly, vendo a grande necessidade na própria cidade deles, alugaram um prédio e abriram uma congregação. Então, mesmo não experimentando, não tendo sido batizado ainda, até esse ponto, no Espírito Santo, ainda não falando em línguas, eles provavam, né, de alguns moveres do Espírito. E ele ficou indignado, porque diz, né, que naquele lugar era frio. Então, ele ficava questionando porque ele não via a evidência nem das pessoas sendo batizadas naquele lugar e nem da presença do Espírito Santo se manifestando naquele lugar. E aí, por conta desses questionamentos e dessa postura, ele foi convidado, né, a sair do local. Ele não pôde permanecer naquele local de reunião onde as pessoas estavam, de fato, buscando. E já decepcionado, né, porque ele saiu da sua cidade. Imagina, às vezes a gente sente dificuldade de sair da nossa casa, na mesma cidade, para assistir um culto. Imagina esse homem, ele já saiu com vários relatórios. Diz que os amigos deles tinham resistência, mas disseram, não, se você está sentindo que é de Deus, siga suas convicções. Exato. Né? A própria Polly não aprovava, né? Não aprovou nessa empreitada. Então, ele foi com muita expectativa e não recebeu aquilo que ele esperava receber. Foi bem abaixo do que ele estava esperando vivenciar, né? Isso, durante as reuniões. E aí o autor relata que no último momento
ele foi à casa daquele ministro, né, se despedir dos pastores locais, na verdade, e ele esteve com a mulher desse pastor local, e ela falou para ele que aquilo que ele não estava buscando, ele não deveria buscar o falar em línguas, mas o batismo no Espírito Santo. E rapidamente ela ministrou sobre ele, e ele recebeu o batismo no Espírito Santo, né, com a evidência da variedade de línguas, né, com falar em línguas. E aí o livro ressalta que isso foi um grande marco no seu ministério, né, o batismo no Espírito Santo. É bem interessante. Teve uma experiência um pouco anterior, que eu queria só frisar rapidamente, que foi as reuniões, né, a história conta que ele foi a uma outra cidade comprar suprimentos para os encanamentos, né, que ele fazia serviço de encanador. E aí ele foi para uma reunião onde existia, era muito comum nesse tempo, né, casas de cura, né, centros de cura. E ele ficou impactado, né, com as curas, os milagres que aconteciam naquele lugar. E eu achei bem interessante que depois, ele não relata que ele recebeu cura naquele lugar. Mas ele ficou tão impactado que ele começou a pagar viagens de pessoas doentes, pessoas dos mais diversos problemas, para irem até esse centro de cura. Então ele passou muitos anos levando as pessoas até esse lugar. E ele mesmo só experimentou, né, que ele tinha um problema desde criança, uma enfermidade inflamatória. Ele só experimentou de cura anos depois. Mas mesmo assim, ele não recebeu cura na primeira vez. Não foi no primeiro ano, mas ele continuou levando pessoas para experimentar do poder de Deus. Porque ele cria, né? Por isso que ele é o apóstolo da fé. Ele permaneceu crendo e com a mesma intensidade por vários anos, mesmo sem receber. E conta a história que as pessoas da casa de cura, né, do centro de cura, já sabiam quando ele trazia ônibus para pessoas receberem a oração. Tanto que eles ficavam maravilhados e deram um empurrãozinho para que ele percebesse que o que estava operando ali também poderia operar na vida dele, né? Eu acredito que ele via o poder de Deus se manifestando, cura, desejava isso, mas não via a possibilidade daquilo fluir através da vida dele. Até que depois de muitos anos, essas pessoas, né, da administração praticamente empurraram ele para ficar responsável, e ele ficou muito relutante, mas ele não conseguiu negar o convite, né? As pessoas saíram para um seminário, um culto em uma outra cidade e deixaram ele responsável. E disse que ele teve que ministrar e orar pelas pessoas. Ao final, ele orou por 15 pessoas, todas elas foram curadas, inclusive uma pessoa que estava de muleta, largou suas muletas e saiu correndo. E o próprio Smith ficou impactado, né? Quase não acreditou de uma cura, né, ser manifesta através da vida dele. E a partir disso, ele começou a andar nesse ministério de cura, mas ele passou muitos anos somente levando pessoas até a cura, sem ser através das mãos dele, através dos recursos dele, né? A história também conta que ele tinha muitos recursos. Ele era bastante próspero, né, nessa área, e todo o dinheiro dele, todo não, né, mas boa parte do dinheiro dele ele usava para assistenciar pessoas. E nessas viagens, né, porque eram cidades distintas. Exato. E voltando, né, dessa experiência de batismo no Espírito Santo, voltando para a sua cidade, voltando para a Poli, ele pede uma oportunidade para ministrar no próximo domingo. E aquilo por si só já era bem diferente do costume, né? Porque ele costumava não ministrar. Quem pregava mesmo, quem era conhecida como a pregadora, era ela, embora ele se movesse também. Mas ele pede essa oportunidade e ela diz que ele iria fazer aquilo sozinho, né? E aí chega ao domingo e o Senhor inspira mesmo uma mensagem no coração dele, e ele ministra essa palavra cheio de ousadia, cheio de poder, né? E é interessante porque o autor relata que ela ficou sentada no último banco, mas ela passou o culto inteiro, né, se remexendo no banco e dizendo: esse não é o meu Smith, esse não é o meu marido, algo aconteceu com ele. Né, eu não encontrei o Roberts falando nesse livro, mas no vídeo que a gente vai deixar aqui na descrição, o Roberts fala que ela chega a dizer, né, diz: esse não é o meu Smith, mas eu quero que ele tenha.
E assim como outras pessoas, ela foi à plataforma receber a ministração do batismo no Espírito Santo do seu esposo, né? E ela também foi cheia e batizada, né? Isso. É bem interessante que nesse contexto, né? Mais ou menos nesse mesmo tempo, ele teve a primeira visão com Jesus, né? Ele foi solicitado, era uma coisa recorrente no ministério deles. Eles eram bastante solicitados para orar por cura, né? Para orar pelo batismo no Espírito Santo. E num desses primeiros chamados por cura, né, de uma mulher que estava à beira da morte, era a esposa de um amigo dele. Ele prontamente atendeu e procurou outra pessoa para apoiá-lo ali, né? E um primeiro pastor que ele chamou não se dispôs a ir, né? Disse que, resumidamente, não teria fé para tal, porque o quadro era bastante grave. Foi um outro amigo dele, que era conhecido por orações fervorosas, mas o livro relata que quando ele chega lá, ele começa a orar, entregando a mulher à morte, né? Entregando a Deus, aí ele fica indignado. E diz, né, com frases, letras garrafais, que ele grita de dentro da casa da mulher. Senhor, por favor, faça ele calar a boca. E aí, depois disso, né, ele unge a mulher com óleo. Ele sempre andava com um vidrinho de óleo. E Jesus aparece na cabeceira da cama dessa mulher. E ele contempla, né? Jesus não fala nada, só aparece, não fala nada, só sorri para ele. E ele diz que era o sorriso mais bondoso. E após essa aparição de Jesus para ele, né? A mulher se levanta completamente curada. Então, essa visão realmente também foi uma das coisas que marcou o ministério de Smith, né? Porque a gente vê ali que ele procurou apoio ministerial. O pastor, aquele irmão que é conhecido pela oração fervorosa, mas ninguém rompeu em fé, né? E por mais que talvez ele não tivesse ousadia naquele ponto de orar, mas ele sabia que aquilo era incredulidade. Porque disse que ele não aguentou e realmente gritou. E o homem, que era o dono da casa, se calou. E é bem interessante que a sessão termina que essa mulher viveu muito tempo, inclusive mais do que o marido dela. É algo bem interessante também, que algumas pessoas sempre falavam como ele era muito rápido para começar a se mover no espírito. Isso. Né? Então, durante as reuniões, você via que era um homem mesmo sensível ao Espírito Santo e um homem que entrava no mover rapidamente. E uma vez questionado, né, como aquilo acontecia, o porquê daquilo acontecer, ele disse a famosa frase, né, de Smith: se o Espírito não se move, eu movo o Espírito. E foi uma frase, no momento, não tão bem aceita, né? Caiu mesmo como algo dito de forma arrogante. Mas a verdade é que Smith sabia o que move o Espírito Santo, inclusive até hoje, que é fé. Então, quando nós nos movemos em fé, nós podemos mover o Espírito Santo. Essa é uma frase muito marcante, que me marca muito, né? Eu lembro dela e eu fico entusiasmada com essa frase. É a revelação da fé, né? E do Espírito. Eu não lembro qual é a sessão aqui, mas eu lembro que fala que ele tinha, acho que é o segredo, eis o segredo do ministério, né? Diz que ele tinha o desejo de ser eloquente, como, acho que era Spurgeon, né? Mas o segredo do ministério dele era a dependência do Espírito, né? E a fé, que fazia com que algumas coisas acontecessem. Inclusive, né? O primeiro, pelo menos aqui no livro, não na ordem cronológica, mas o primeiro relato de ressurreição que aparece no livro é o da própria Polly, que é um momento, né, não tão fácil, um momento um pouco delicado da vida de Smith. Exato. Ele é informado, né? Ele estava em uma viagem no ministério mesmo. Ele é informado que a sua esposa sofreu um ataque, né, cardíaco, se eu não me engano. E aí ele retorna para casa e ele tem um breve momento com ela, né, que ele ora por ela e ela volta à vida, né, e eles podem conversar ali por alguns minutos, mas o livro documenta que o Senhor falou no coração deles que ela precisava partir e estar com o Senhor, que era o tempo mesmo dela. Então, ele se despediu, né, e ela partiu para estar com o Senhor, mas nós sabemos que existem algumas outras pessoas foram ressuscitadas no ministério dele.
Pelo menos 14, né? Eu já vi algumas biografias falando que 13 eram e outras mais 14, e né? outras mais de 20, né? Mas assim, o número certo, arredondando para baixo, é pelo menos 13 pessoas. Exato. Então, você vê a fé dele. Eu ouvi também que nessas primeiras experiências em ressuscitar pessoas, por causa da sua personalidade, do seu temperamento, uma dessas pessoas, ele pegou essa pessoa já sem vida, levou até a parede, bateu essa pessoa na parede e, de fato, e ordenou no nome de Jesus, expulsou o espírito de morte e ordenou que aquela pessoa se pusesse em pé e andasse no nome de Jesus. E, de fato, foi o que aconteceu. O livro relata que aquela pessoa que estava falecida começou a se tremer e a vida realmente voltou para o corpo daquela pessoa. Existem muitos outros testemunhos. Eu gostaria, à medida que a gente for lembrando, de compartilhar um pouco dos testemunhos. O livro documenta que muitas vezes, por causa do temperamento e do jeito do Espírito Santo se mover nele, na verdade, do jeito dele de se mover, muitas vezes ele socava os cânceres, ele esmurrava mesmo tumores. Então ele tinha um jeito agressivo. Talvez hoje não fosse tão bem aceito, mas aquele era o jeito dele se mover. E muitas vezes, quando ele socava aqueles caroços, quando ele esmurrava aqueles tumores, eles simplesmente desapareciam. Então, acho que a gente não tem aqui, mas o prefácio do livro Aquele Uma Vida de Fé, fala, uma pessoa que conheceu a igreja, fala que ele era um homem, para alguns, um homem gentil, e para outros, um homem muito enérgico, justamente por essa postura. Até, eu acho que é nesse que fala, que era questionado, por que ele batia nas pessoas, Acabava sendo uma agressão. Aí ele dizia que não batia nas pessoas, porque ele tinha ódio do diabo, apenas as pessoas estavam no caminho. E tem um relato de uma senhora, um relato dessas posturas, Então, ele tinha a convicção de que se ele orasse, e a pessoa cresce, obviamente, aqui a gente não vai falar sobre a fé, a cura que se recebe pela fé, a cura que se recebe pelos dons. A gente sabe que algumas dessas coisas se moviam na vida dele. Se você quer saber mais, faça o remo. Mas ele tinha tanta convicção da cura divina e da salvação sobre a vida das pessoas, que ele queria fazer com que essa fé, essa convicção movesse as pessoas. E nem sempre essas pessoas estavam com esse nível de fé. Tem a história de que uma mulher, uma senhora, cadeirante, foi receber cura. E aí ele ora por ela e diz, se levante. E eu imagino exatamente desse jeito, se levante. Aí ela disse, eu não posso. Ele disse, cale a boca e me obedeça. E ela não conseguiu, naquele momento, que ela não estava crendo. Ela não conseguiu se levantar, porque ela tinha as pernas paralisadas. Aí o relato conta que ele levanta essa mulher e começa a sair puxando e correndo com ela, até que ela consiga correr com as suas próprias pernas. Então, ele tinha uma postura muito ousada, Para alguns, arrogante, violenta, mas para nós que entendemos, era uma ousadia e muita fé. Porque ele não duvidava, ele sabia que aquelas pessoas iriam ser curadas. E ele motivava, e eu acredito que ele ficava indignado, porque as pessoas não criam. Isso. Porque ele, acho que é um título do livro dele, somente creia. Então, para ele, era assim, era só crer. Não precisava de muita coisa. Porque a gente vê a postura dele. Ele recebia algo e pronto, se movia. Que a postura dele é receber e crer. E às vezes as pessoas não estão, E houve muita controvérsia através pelo ministério dele por conta dessa postura, Aí tem vários relatos que ele foi preso algumas vezes. Tem uma história que é até interessante, não sei se você se lembra. Que ele foi preso e o delegado disse que não tinha nada para ele ficar preso e que iria liberá-lo. Aí ele disse, não, eu só saio daqui se todo mundo ficar de joelho e eu orar por todo mundo. E assim todo mundo fez. Ou seja, existia uma convicção, uma veemência sobre a vida daquele homem que as pessoas não conseguiam resistir. Ele inspirava fé nas pessoas. Algumas, raiva, Mas... Exatamente. E esse é um dos pontos importantes, Muitas pessoas e muitos ministros que viviam, no mesmo tempo que ele,
relatavam exatamente isso, que ele era alguém que acendia a chama da fé no coração das pessoas. Não é à toa que ele é conhecido hoje como o apóstolo da fé. Então, sempre quando ele ministrava, seja sobre cura, seja sobre salvação, seja sobre autoridade mesmo, né? Ele fala, o autor fala um pouco sobre como ele também tinha convicção ao expulsar demônios que eles tinham que sair, né? Eles tinham realmente que sair, então não tinha dúvida, né, se aquela pessoa iria permanecer naquela mesma condição. Não, eu dei uma ordem no nome de Jesus e esse demônio vai ter que sair. Então, independente do que ele pregasse, ele inflamava as pessoas com fé. Um dos relatos também que é muito interessante, porque até hoje é muito comum a imposição de mãos, e é uma doutrina bíblica, para receber cura. Mas numa dessas perseguições, que ele foi um homem muito perseguido, né? Já não, a mídia não era tão desenvolvida como hoje, não tinha tantos meios de comunicação, mas ele já era um homem muito perseguido, né? Já fora preso algumas vezes. E acho que foi na Suécia, que ele foi impedido, né, por acusação de medicina ilegal. Foi impedido de impor as mãos sobre as pessoas. Então, ele ministrou a palavra da fé, ele ministrou fé e orientou para que as pessoas impusessem as mãos uns sobre os outros. E diz que cerca de ali 20 mil pessoas foram curadas. Então, ele recebeu ali uma limitação. Ele recebeu uma negativa, né? Isso diz muito para nós. Às vezes se levanta uma dificuldade, um desafio, uma adversidade e logo a gente quer desistir. E esse homem, né, eu acredito que guiado pelo Espírito mesmo, sabendo dessa perseguição, ele cumpriu o chamado de Deus e arranjou uma alternativa. Tanto que o livro diz que ele chamou isso de cura a varejo. Então, ele estava impedido de impor as mãos, né? Mas orientou as pessoas que impusessem as mãos sobre umas sobre as outras, e ali houve um grande mover do Senhor de cura, né? Exatamente. Um outro fato bem marcante também no modus operandi dele é que ele dizia que orar uma vez era fé, mas orar uma segunda vez era incredulidade. Você tinha que crer na primeira vez e agir, né, de acordo com a sua confissão. Estava lendo aqui os comentários, né, e o Emerson Mendonça, nosso pastor, ele comentou que algumas pessoas não gostavam de andar com o pastor, né, com o Smith, não gostavam de estar associadas com ele, porque ele não suportava pessoas que se movessem, né, debaixo de uma inspiração de incredulidade. Ele era imbatível, né? Exato. Então, assim, não sei se você tem mais alguma consideração, mas se não tiver, nós podemos ir para finalizar mesmo esse bloco e esse episódio do Verbo Literário, levantando mesmo algumas coisas que a gente acha que a gente, de acordo com a nossa perspectiva, e que foi o segredo dele, os segredos dele, né? Então, ouvindo tudo que foi falado durante esse programa, deixa aí no chat o que você acha que foram chaves, né, que foram fundamentos, princípios que fundamentaram, que colaboraram para uma vida como a vida que este homem viveu, né, e o ministério que ele teve. Né, e já começando aqui esse pequeno debate, porque nós temos pouquíssimos minutos, então seja rápido para comentar aí no chat. Eu fico abismada, uma das coisas que me marcou muito enquanto eu lia esse livro, dentro de várias coisas na história dele, era como ele entrava nas oportunidades. Se existia uma porta de oportunidade, ele abria essa porta, ele passava por essa porta. Então, ou arrombava a porta. Ou arrombava a porta. Seja servindo no departamento infantil, seja suportando ali o ministério da sua esposa, né? Seja mesmo diante de uma dificuldade na fala, seja diante de críticas, de oposição, de resistência, mas se existia uma frestinha de oportunidade para servir ao Senhor, para fazer o Senhor conhecido, né? Em lugares, em igrejas, ele entrava por essa oportunidade e ele fazia com zelo e com fervor, né? No Espírito. Eu queria só fazer um pequeno, que é uma seção do livro que eu achei bem interessante, porque assim, quando a gente pensa num homem, numa grande fé, assim, às vezes a nossa mente, um pouco religiosa, você pensa aquele homem assim, né? Endurecido, que está o tempo todo falando, só falando a palavra, só pregando, só corrigindo a incredulidade dos outros. Mas ele era um homem de um humor único, né? Tanto que tem um relato, mas existem outros, mas se você tem um livro, é na página 187. Que ele é convidado para um culto, e naquele tempo, né, os cultos pela manhã, as pessoas se reuniam e comiam todas juntas.
E aí o pastor, né, da igreja que ele foi ministrar pediu para que ele orasse pela comida, né, orasse pela refeição. E naquele lugar tinha um porco assado inteiro. E aí a oração que ele faz é: Senhor, abençoa, se tu podes, esse porco. Então, Smith não era um homem religioso. Por Sim. isso que ele causava, né, e já entra também nas minhas considerações, por isso que ele causava tanto alvoroço. Porque a religiosidade quer prender as pessoas num modus operandi, numa forma. Uma tradição, né? E ele era totalmente não convencional. Ele era muito rígido com incredulidade, não com a forma do espírito se mover. Ele era intolerante, a palavra é essa. Ele não tolerava incredulidade. Mas ele era totalmente não convencional, né, nos modus operandi religiosos. Então, ele era um homem que tinha muita liberdade no espírito e era um homem comum. Era um homem simples, era uma pessoa como nós, não era uma pessoa que estava o tempo todo, porque ele era guiado pelo Espírito, não quer dizer que ele está o tempo todo enrijecido e religioso, não. Era um homem, como a gente vê, de uma personalidade única e de um humor também muito inusitado, mas ainda assim era um homem de Deus e um homem que por onde ele passava, ele deixava um rastro de fé. Marco, um rastro de fé. Berg comentou assim: a intimidade com o Espírito Santo, a fé e a ousadia faziam dele um homem diferente. Então, esses aspectos também, né? A comunhão com o Espírito Santo, o jejum, a oração e a palavra, eu acho que eram grandes pilares na vida dele, né? Tem uma frase que ele dizia, né, que a sua capacidade espiritual deve ser muito maior do que a sua capacidade intelectual ou física. Tem uma outra frase também muito conhecida, né, do Smith, que ele disse que ele reconhecia que ele era 1000 vezes maior por dentro do que por fora. Então, nós vemos a grandeza desse homem de Deus, né? Algo que me marca muito também, além desses pilares que nós estamos falando, e da forma como ele cultivava a fé, e também o outro ponto que Vanessa ressaltou, né? Inclusive tem uma declaração bem interessante no livro, que ele fala que os líderes religiosos, né, as pessoas mesmo, levadas pelo tradicionalismo, deviam fechar o guarda-chuva do preconceito e desfrutar das chuvas do Espírito. Eu achei essa frase maravilhosa. E a última coisa, eu acho que a minha última consideração é a forma como ele não era... Ele era um homem destemido, né? E ele não se deixava intimidar. E o marco mesmo no batismo santo, né, dele ir a outra cidade, curioso, de saber como aquilo estava acontecendo, interromper várias vezes o culto, né, sendo uma pessoa inconveniente, mas querendo saber o que está acontecendo e indo mesmo, né, em busca daquilo que de fato já lhe pertencia, né? A forma como ele não temia as pessoas, não temia as críticas, a oposição, a resistência. Isso também me marcou muito. Eu acredito que também era um pilar na vida dele, porque muitas vezes, para desfrutar daquilo que Deus tem para nós, né, e daquilo que Deus espera de nós, nós precisamos ser destemidos. Isso. E em partes, né, Dani comentou aqui que acredito que o segredo dele foi a entrega. Nossa. Faz parte dessa característica de ser destemido. Porque você precisa entregar tudo, muitas vezes. Sua reputação. O preço é tudo, né? Kathryn Kuhlman. Sua reputação, né? Às vezes amizades. Muitas coisas você vai precisar entregar. Então, tem que ser corajoso para ser entregue totalmente. E a gente vê na vida realmente do Smith, cada fase, né? Cada desafio, ele muito entregue. Obviamente que a gente não consegue ver a história toda, porque aqui é um relato, mas no que a gente lê, percebe que ele nunca foi resistente a entregar nada, né? Até pode parecer um pouco a esposa dele, né? Que ele não queria perder, ele amava muito a esposa, mas quando ele ouviu a voz do Senhor, né, que era o tempo de ela partir, ele a deixou ir, né? Não ficou tentando sustentá-la ali a toda força, porque ele poderia ter questionado: Senhor, mas minha esposa e o ministério, mas não, né? Diz que ele liberou ela e que apenas, outra informação, né? Apenas pediu uma porção dobrada de unção, e foi assim que o Senhor fez na vida de Smith. Exatamente. Então, comenta aí no chat o que você acha que foi mesmo um pilar na vida desse homem, né? Assim como tantas coisas que nós já estamos comentando e ressaltando,
O próprio autor do livro, ele dá a sua perspectiva, né? Muitas vezes ele acrescenta a história, a documentação, a sua opinião, né? E é uma opinião muito equilibrada, na verdade, né? Para alguém que está comentando sobre a vida de outra pessoa. Mas nós também gostaríamos de finalizar esse programa sabendo o que você achou e de que forma a história de Smith inspirou a sua vida a um outro nível, a um outro patamar, né? Exato. Lembrei também, Amanda, de um relato em que, falando sobre o segredo, né, assim, o que movia, né, alguns relatos de outras pessoas, de outros ministérios, sobre a vida de Smith, né, que é os Quakers. Se você quer spoiler, os Quakers vão em algum momento aparecer aqui, e se você nunca ouviu falar, né, o que é Quakers? Eu acho que eu já ouvi o nome, é um movimento que originou aí os farináceos, né, os Quakers. Então, diz que esse povo, né, esse ministério dos Quakers, disse que nunca viu um homem se mover no espírito como Smith. Como ele era rápido para se mover. Ele era um homem rápido para obedecer, não só para ouvir. Né, porque às vezes a gente escuta. Né, eu lembro vários momentos em que eu até escutei, mas algumas vezes não tive ousadia ou fé para corresponder. E Smith era tanto rápido para ouvir, como rápido para responder. Exatamente. Então, pessoal, nós estamos chegando ao fim, infelizmente, né, mais uma hora desse episódio. Nós estamos, novamente ressaltando, nós estamos lendo e trazendo algumas discussões sobre o livro Os Generais de Deus. E hoje nós estivemos falando um pouco sobre o capítulo, né, que trata sobre o apóstolo da fé, Smith Wigglesworth, que é o capítulo 7. Né, desse livro, tá? Ele começa a partir da página 165. Então, assim, nós recomendamos fortemente que você leia esse livro, que você, se você não quiser ler o livro todo, mas que você leia essa história. Novamente ressaltando, na descrição desse vídeo vai estar um link, né, que redirecionará você para o vídeo em que o autor conta mais um pouco sobre a história do Smith. E você certamente vai ser influenciado, inspirado por esse grande homem de fé. Vale ressaltar que nós também estamos presentes no Instagram, nosso arroba é o Verbo Literário. E se você ainda não curtiu essa transmissão, volta lá. Deixa... A Vanessa está curtindo agora. Já tinha curtido. Eu já tinha curtido também. Deixa o seu curtir, compartilha com alguém, com algum leitor, né? E com alguém que precisa... começar esse hábito, né, da leitura. E fique atento para o próximo General de Deus. Fique atento. Então, na próxima sexta, às 15 horas, nós estaremos trazendo outro general. Fica aí a nuvem. E nós esperamos que você tenha gostado desse episódio. Nosso desejo mesmo é inspirar você através da história, né, de homens e mulheres de Deus, homens e mulheres que marcaram a sua geração, com a sua vida. Então, se você tiver algum feedback, seja ele positivo ou, como o nosso pastor diz, negativo, deixa também aqui no nosso chat ou através do like, né? Porque nós queremos estar melhorando para trazer o melhor conteúdo que nós pudermos. Você tem mais algum adendo? De adendo e adendo, esse programa é feito. 2 horas. Não, mas às vezes, né, você pode ficar um pouco desmotivado a vir porque não deu tempo ler ou por algum motivo. Mas nós sempre motivamos para que você lê, né? Afinal, é um clube do livro. Mas mesmo que você não tenha conseguido ler no próximo episódio, né, é importante que você venha fazer suas considerações, porque às vezes você não conhece aquela pessoa, mas o relato, né, às vezes parece com a gente, que é isso que é o bom de livros assim, biográficos. Porque você vê a história de alguém e você se imagina ou se identifica com aquela história. Você também pode estar comentando durante, né, o programa, que é esse o propósito, não só falar algo, não só apresentar algo, mas trazer essas trocas, né, coisas que você já viveu na sua vida cristã e que você observa ali algo em comum, né, algo que lhe inspirou naquele momento, insights, indicações, de repente, de outros generais, de outras pessoas, mas o objetivo do programa é trazer essa troca de informações, né, essa interação entre leitores e espectadores.
Exatamente. Então, nós estamos finalizando o Verbo Literário nessa tarde e, de fato, nós esperamos que as nossas perspectivas, né, e a escolha desse livro esteja levando você a um próximo nível, a um outro patamar na sua vida com Deus. Então, nós nos despedimos e nos encontramos na próxima sexta-feira, às 15 horas da tarde, aqui no Verbo Literário. Tchau, tchau!